Essa canção não é mais que uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor, romântica, sem procurar a justa forma, de que me vem de forma assim tão caudalosa. Te amo, te amo, eternamente te amo. Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. Vista assim do alto, mas parece um céu no chão. Sei lá, em Mangueira a poesia feito mar se alastrou. E a beleza do lugar, pra se entender, tem que se achar. Que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais, que os olhos não conseguem perceber, e as mãos não ousam tocar, e os pés recusam pisar. Sei lá, não sei, sei lá, não sei não. A mangueira é tão grande que nem cabe explicação. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar, de noite embalamos. Me chamo Yara Campos Ribeiro Perina, tenho 60 anos. Cristina Gadanhoto Bianchi, minha idade 58 anos completos. Eu me chamo Rita de Cássia Moreira Morelli. Eu tenho 71 anos de idade. Eu nasci em Recife no ano de 1964. Nasci em Mogi Guaçu e vivo aqui até hoje. Sim, eu nasci em Mogi Guaçu, exatamente na rua Chico de Paula, pouquinho acima da Santa Casa. E sou guaçuana autêntica. A cidade era muito menor, poucos lugares para se visitar, baladinhas, barzinhos. Mogi Guaçu ainda não tinha, por exemplo, um centro cultural, não tinha espaço para shows, para cultura, a não ser o Cerâmica Clube e o Clube 7. Então era meio restrita a vida social, né? Eu acabei vindo para São Paulo porque meu pai era de Vargem Grande do Sul. E aí ele tinha uma outra família lá. Eu tenho irmãos por parte de pai. E ele deixou eu vir para cá, morar para cá. Acabei vindo para Mogi Guaçu. Não estava bem no meu trajeto de vida. O meu pai, quando jovem, eles moravam no sítio. Ele tinha uma dupla sertaneja. E antes de conhecer a minha mãe, né, eles cantavam em festinhas, em sítios e tal. Aí depois de casados, a minha mãe era muito ciumenta. E então ela cortou, né? Ela não gostava que ele fosse. E ele acabou parando de cantar. Mas ela sabia que ele gostava muito de cantar, né? Ao mesmo tempo que ela era muito ciumenta, que ela cortou, ela sabia que estava frustrando ele. A relação da música, desde sempre. Eu acho que desde a minha gestação eu tive contato com a música até por conta disso. Meu pai gostava de tocar violão, cantar, minha mãe era cantora, inclusive antes de eu nascer, de conhecer meu pai. Inclusive ela contava que ele a conheceu num palco. E 2 meses depois que os dois estavam juntos, eu fui gerada. Então eu já fui gerada praticamente com a música. A minha mãe era uma apaixonada por música, mas ninguém em casa tocava nada, nenhum instrumento. E a minha mãe comprava discos, vinis, e trazia pra gente ouvir. Então um dos divertimentos quando pequena era final de semana pegar todos os discos, pôr no chão da sala
e colocar os discos na vitrola para ficar ouvindo. Então a gente enrolava no inglês com o Nat King Cole, com o Frank Sinatra, e então tinha muita música em casa, mas era rádio e os vinis. Eu comecei a cantar na escola. Antigamente tinha a matéria de educação artística, então fazia-se festinhas nas escolas. E eu fui convidada para cantar. O Valdir da Silva veio de São Paulo, ele cantava em bandas lá, era músico, veio para Mogi Guaçu morar com a família e com a intenção de montar uma banda de baile aqui. E, para minha sorte, ele foi procurar os músicos e cantoras em escolas. Foi quando ele foi na Escola Luiz Martini, que é lá que eu estudava, e fui apresentada para ele. Aí ele me levou para a banda Santa Filomena, é uma banda de Mojimirim. Isso em 1983. Eu sou péssima para datas, mas esse ano eu não posso esquecer. Ficou muito marcado na minha vida. Eu comecei a cantar profissionalmente aos 30 anos, mas na verdade foi por um susto. Eu não comecei a cantar, eu fui empurrada no palco. Eu comecei a cantar profissionalmente, acho que na década de 70, final da década de 70, porque eu comecei a namorar o Armando Morelli e ele já era músico e tocava, e a gente cantava em casa, e aí eu o incentivei a inscrever suas músicas nos festivais da região, São João da Boa Vista, Poços de Caldas, Campinas, e aí ele precisava de pessoas para fazer vocal, então eu entrei para fazer vocal nas músicas que ele apresentava nos festivais. Minha irmã, ela montou junto com o ex-marido um grupo, e com o saudoso Beto Duarte, que era o Beto da Antártica, que todo mundo conhece no Iguaçu, e eles montaram um trio e chamava Grupo Tropical desde então. Eu sempre gostei de música, a gente ia lá, tietar com eles, ficar lá, né? Quando eles iam tocar em barzinho, e a gente ficava lá. E eu sempre dava uma canja para minha irmã, né? Então ela me chamava, Yara, vem cantar Yolanda comigo. Aí eu subia no palco, cantava, a gente fazia um vocal muito bonito. Nessa época, eles tinham um bar lá no Mojimirim que chamava Brasa Viva, que era assim, o sonho de todo o grupo que estava iniciando cantar lá, tocar lá, né? E aí eles conseguiram na quinta, sexta e sábado. Eu lembro que eles estavam super felizes de começar a tocar lá, de começar a expandir, né, os horizontes do grupo. E aí a minha irmã, ela estava grávida e ficou com descolamento de placenta. Aí ela falou, eu vou ter que ficar em repouso absoluto. Aí eles falaram assim, Ara, você vai ter que cantar, porque a gente não conseguiu desmarcar nem a sexta, a quinta, e o sábado a gente conseguiu outro grupo para revezar. Eles conseguiram lá, não sei direito. Mas assim, a sexta você vai ter que cantar, porque eles não têm outra pessoa para colocar lá. Eu tive dor de barriga o dia inteiro, foi uma loucura. Trabalhei assim super tensa, nervosa. E à noite eu fui cantar. Fui cantar lá com eles, né? O Betão não cantava nada, só tocava teclado. O Márcio fazia umas percussões lá e eu cantando. E foi uma loucura, porque eu vi o povo entrando, eu ficava desesperada. Eu falei, gente, tá entrando gente lá no lugar. E aí, a hora que o povo saía, eu ficava mais feliz ainda. Foi uma loucura. Foi esse meu início de cantar profissionalmente. Aí, como ela ficou mais um tempo de repouso, e eu fui fazendo mais algumas agendas dele, não saí mais do grupo. E fiquei nesse grupo por 17 anos. A primeira vez nos palcos foi um baile em Pinhal, Espírito Santo Pinhal. Eu já sou muito tímida hoje, que eu tô mais madura. Vocês imaginam com 18 anos. Foi muito tenso, né? Eu sentia muita vergonha, mas muito prazeroso ao mesmo tempo. O clube estava lotado, as pessoas gostaram muito.
mas aquele gelo na barriga e né, uma timidez enorme, me lembro muito, como se fosse hoje. Inicialmente, os shows eram em restaurantes, era no American Bar do Hotel Baradá, nós fazíamos toda quinta-feira lá. A prefeitura organizava alguns eventos de rua até, e nos contratava para cantar. Depois, claro, Cerâmica Clube, os clubes da região, né, Andradas, São João da Boa Vista, Pinhal, era por aí. E eu era brava ainda, porque inclusive na época que eu era chefe, assim, as pessoas me chamavam até, às vezes não resolvia as coisas no balcão, Yara, vai lá resolver. Então eu chegava, né, às vezes o advogado estava meio estressado, e eu chegava junto e conversava mesmo e, né, um dia eu estava no palco, inclusive do Cerâmica, a gente estava fazendo um jantar dançante, aí chegou um senhor que trabalhava no cartório da frente, acabou o evento, ele chegou perto de mim, me chamou e falou assim, Yara, é você mesmo? Nossa, você é tão séria no fórum. E lá eu tava trocando de roupa, pulando que nem uma louca no palco, chamando o pessoal. Gente, eu me transformava. Até hoje acho que entrava alguém dentro de mim, porque não tem explicação, era muito bom. E eu me divertia muito mais do que todo mundo que estava lá embaixo, isso é certo. E até hoje eu não sou normal. Mas no começo, lá mais nos anos 80 mesmo, os comícios eram feitos em cima de caminhões. Mas aqueles caminhões pequenos, com a carroceria de madeira, tinha que caber tudo ali. O equipamento, os músicos, os candidatos e os dançarinos, a banda tinha dançarinos, os dançarinos vinham dançando, as caixas de som chacoalhavam. Então a gente não sabia se cantava ou se segurava o equipamento. Abriu uma boate na Cachoeira. E o dono da boate era amigo do Armando, uma pessoa bem conhecida em Mogi de Guaçu, e nos contratou para fazer a inauguração da boate. E eles anunciaram que viria a Rita Cadillac fazer uma apresentação na boate. A plateia, em sua maioria, era de homens casados, que largaram as mulheres em casa e vinham ali se divertir, para ver a Rita Cadillac de maiô, dançar, cantar e tudo mais. E essa Rita Cadillac não aparecia, e a gente fazendo o repertório. Aí eles começaram a beber, evidentemente. Chegou uma hora que eu entrei para cantar e eu nunca mais esqueço, porque era uma música tão que não tinha nada a ver com o ambiente. Eu comecei. Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou. Um Carlinhos Lira, né? Você acha? O cara levanta e fala assim: ah, adorei! Solta essa Rita aí mesmo, que tá muito bom, já que a Cadillac não vem. Então foi um barato. No palco a gente pode tudo. Muita gente fala que eu me transformo. Quando eu tô no palco não pareço ser a mesma pessoa. E liberdade também, porque na época a minha mãe prendia muita gente, não deixava a gente sair. Era maravilhosamente rigorosa, não me reclamo disso. Mas é a oportunidade que eu tinha de sair e me divertir. No final da década de 80, tinha acabado a ditadura, as feministas estavam todas com as unhas afiadas, procurando o seu lugar, o espaço, querendo se empoderar. E a mulher começou a ter visibilidade na sociedade. Ampliaram-se os espaços de trabalho. Mesmo o fato de você subir num palco e cantar com uma série de rapazes já não era tão difícil. E também porque eu tive uma educação libertária. A minha mãe nos criou praticamente sozinha, porque ela se separou do meu pai quando eu estava para nascer. E ela nos dava muita liberdade, mas dizia: olha, tudo isso tem limite.
Não pisa fora da linha, porque senão nada mais de rua, nada mais de baile, nada mais de seresta. Então, quer dizer, eu vinha de uma família assim. E nessa época, eu acho que essa autonomia que eu ganhei na minha trajetória não permitia que as pessoas olhassem torto para mim ou falassem alguma coisa. Mas mesmo assim, eu me lembro de uma vez num carnaval no Cerâmica Clube, que eu entrei para cantar um samba enredo, e o cantor oficial que cantava com a gente olhou para mim de cima a baixo e disse assim: "O que você está fazendo aqui? Seu lugar é na cozinha." Falei: "Eu estou fazendo a mesma coisa que você." Falei para ele. As pessoas passavam do ponto, os homens principalmente, passavam do ponto um pouco nos bailes, principalmente por causa das roupas. Às vezes incomodava, assim. Uma roupa mais curta, eu sou muito discreta. Usava, mas a timidez aumentava. Em relação a preconceito, eu nunca senti, porque na verdade eu nunca liguei muito para isso. Depois que eu comecei a cantar, eu passei a ter mais segurança na vida para enfrentar meus problemas, para enfrentar a vida, para enfrentar tudo que eu tinha que passar. Eu acredito até que eu sempre fui uma mulher muito forte, até por conta da música, de cantar, né? Essa coisa vem dos meus pais desde sempre, e a gente sempre enfrentou a vida com a música. A música representa cura para mim. Muita felicidade, muita alegria. Comigo já aconteceu várias vezes e eu ouço muita gente falar que sobe no palco com alguma dor, algum problema de saúde, por incrível que pareça. E eu não sei se é adrenalina, não sei o que se movimenta dentro da gente que passa. A gente esquece do que está sentindo, psicologicamente, emocionalmente e fisicamente, inclusive. Então, música é muita alegria, muita felicidade e cura, inclusive. A música, para mim, é um lenitivo. Eu gosto demais de música, eu não vivo sem música. Eu levanto e já ligo o rádio, isso já é praxe aqui em casa. E eu acho que sem música hoje eu não viveria. É fundamental na minha vida. E fundamental para o meu casamento também. Porque eu acho que na idade em que estou, a paixão abranda um pouco, né? Mas a convivência, a troca, a experiência, os valores, o que é bom, o que é ruim, isso é muito bom hoje em dia. E a música faz parte desse valor na nossa vida aqui em casa. Então, tanto assim que nós influenciamos as nossas filhas, que são doentes por causa de música, tocam também, compõem. E eu acho que viver sem música é impossível, é fundamental. As cantoras do rádio, levamos a vida a cantar.
Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando o espaço azul, vão reunindo num grande abraço corações de norte a sul. Canto pelos espaços afora, vou semeando cantiga, dando alegria a quem chora. Bom, 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 canto. E sei que a minha canção vai dissipar a tristeza que mora no teu coração. Canto para te ver mais contente, pois a aventura dos outros é a alegria da gente. Bom, 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 canto. E sou feliz só assim. E agora peço que cantem um pouquinho para mim. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando o espaço azul, vão reunindo num grande abraço corações de norte a sul. Vão reunindo num grande abraço corações de norte a sul. Vão reunindo num grande abraço corações de norte a sul. Me chamo Yara Ribeiro Campos Perina. Não, tá errado. Já errei. Yara Ribeiro é o nome artístico, é Yara Campos Ribeiro. Nem meu nome eu tô sabendo, calculo o resto. Não, eu nasci em Recife. Só isso, né? Errei de novo. Já misturei tudo, né? Eu acho que nós vamos ter que começar tudo de novo umas 2, 3 vezes para eu poder me soltar. Poxa vida! E eu tô salivando, tô engolindo aqui toda hora. Você quer água? Não, não precisa não, eu não vou. Você tá me ajudando aí, porque eu respiro aqui. Fica tranquilo. É que eu falo demais, né? Mas aí você só fala mais coisas. Ah, é. Também. Fizemos pros cariocas também. Mas... Tá bom. Tchau. Tchau, que artista sou eu hoje. Não é você, não. Não tá gravando nada disso que eu tô falando. Quer dizer, tá gravando, vocês vão